Seja bem-vindo ao canal Matemática Fácil com o professor Alderivo. Nesta aula vamos estudar sobre multiplicação de números naturais. Vamos ver algumas das suas aplicações, como por exemplo, adicionar parcelas iguais, contar itens de uma organização retangular, saber quantas combinações e noções de proporcionalidade. Vamos ver o algoritmo usual e as suas propriedades. E aí, interessados? Então vamos lá! Primeiramente, nós vamos ver algumas situações em que utilizamos a multiplicação. A primeira delas, adicionar parcelas iguais. Vejam esta ilustração. Nós podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vasos. E em cada um, nós podemos ver 1, 2, 3 flores. Para podermos determinar o número total de flores, nós podemos fazer uma adição. Observe. 3 mais 3 mais 3, 10 vezes, obtendo o seguinte resultado. 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 3, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Nós temos 30 flores nestes 10 vasos. Nós podemos obter este mesmo resultado por meio da multiplicação. Note que nós temos uma adição em que as parcelas são iguais. E toda adição de parcelas iguais pode ser representada por meio de uma multiplicação. Basta escrever o 3, que é a quantidade de flores presentes em cada vaso, vezes o número de vasos, que são 10. 3 vezes 10 é igual a 30 flores. O mesmo resultado encontramos por meio da multiplicação. Pessoal, imaginem se fossem 200 vasos, cada um com 3 flores, e a gente fosse determinar o número de flores presentes nestes 200 vasos por meio da adição. Nós precisaríamos fazer 3 mais 3 mais 3 mais 3 200 vezes. Isso iria gerar um trabalho muito grande, mas por meio da multiplicação nós poderíamos resolver de uma forma bem mais simples e mais fácil. Bastaria fazer 3 vezes 200, que seria igual a 600. 600 flores nos 200 vasos. Portanto, sempre que tivermos uma adição de parcelas iguais, nós podemos resolver através de uma multiplicação. Nós também podemos utilizar a multiplicação para contar itens em uma representação retangular. Como assim representação retangular? Veja esta ilustração. Nós temos aqui alguns emojis e eles estão representados de maneira que formam um retângulo. Por isso, a expressão representação retangular. Para contarmos os itens em uma representação retangular, nós podemos contar de um por um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Contando de um por um, nós encontramos 30 emojis. Nós também podemos encontrar este mesmo resultado por meio da multiplicação. Para isso, nós temos que contar a quantidade de linhas e a quantidade de colunas desta representação retangular. Vamos contar a quantidade de linhas. Olha, aqui nós temos uma linha, duas linhas, três linhas, quatro linhas, cinco linhas. 5 linhas nessa representação. Agora vamos contar o número de colunas. Uma coluna,
2 colunas, 3 colunas, 4 colunas, 5 colunas, 6 colunas. E para determinar o número total de emojis, basta multiplicar o número de linhas pelo número de colunas, ficando assim: 5 vezes 6. 5 vezes 6 é igual a 30. Encontramos o mesmo resultado e, por isso, nós podemos utilizar a multiplicação para contar os itens presentes em uma representação retangular. Nós também podemos utilizar a multiplicação para sabermos a quantidade de combinações. Veja este exemplo. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 modelos de blusas. 1, 2, 3, 4, 5 modelos de calças. E 1, 2, 3, 4 modelos de sandálias. Quantas combinações são possíveis fazer utilizando uma blusa, uma calça e uma sandália? Veja, eu posso fazer a seguinte combinação: esta blusa verde com esta calça amarela e esta sandália preta. Pode não ficar um look bonito, mas é uma combinação possível. Agora eu quero saber quantas combinações são possíveis fazer utilizando uma blusa, uma calça e uma sandália. Para isto, basta a gente multiplicar o número de opções que temos de blusas pelo número de opções que temos de calças e pelo número de opções que temos de sandálias. Da seguinte forma: 6 vezes 5 vezes 4. 6 vezes 5 é igual a 30 e 30 vezes 4 é igual a 120. Então, nós temos 120 combinações possíveis com estas opções, correto? E, por fim, nós também podemos utilizar a multiplicação em situações que sugerem a ideia de proporcionalidade. Veja, Mariana fez esse delicioso bolo utilizando 4 ovos. Se Mariana utilizou 4 ovos para fazer um bolo, ela vai precisar de 8 ovos para fazer 2 bolos e 12 ovos para fazer 3 bolos. Nós podemos utilizar a multiplicação para representar esta ideia. Veja, para fazer um bolo, nós podemos representar da seguinte forma: nós escrevemos 4, que é a quantidade de ovos para fazer um bolo, vezes 1, que é a quantidade de bolo. Multiplicamos 4 vezes 1 é igual a 4 ovos. Para fazer 2 bolos, nós podemos fazer 4, que é a quantidade de ovos em cada bolo, vezes 2, que é a quantidade de bolo. 4 vezes 2 é igual a 8. Seguindo este mesmo raciocínio, vamos calcular quantos ovos são necessários para fazer 3, 4 e 5 bolos. Nós fazemos 4 vezes 3, que é igual a 12. 4 vezes 4, que é igual a 16. 4 vezes 5 é igual a 20, correto? Para fazer 30 bolos, quantos ovos Mariana vai precisar? Para responder essa pergunta, basta fazer uma multiplicação. Escrevemos 4, que é a quantidade de ovos para fazer cada bolo, vezes 30, que é a quantidade de bolos. 4 vezes 30 é igual a 120. Mariana vai precisar de 120 ovos para fazer 30 bolos. Certo? Recapitulando, nós podemos utilizar a multiplicação para adicionar parcelas iguais, para contar os itens em uma representação retangular, para saber a quantidade de combinações e para resolver situações em que há a ideia de proporcionalidade.
A seguir, vou apresentar duas situações problemas. A primeira delas, uma impressora imprime em média 315 páginas por hora. Isso quer dizer que em cada hora, essa impressora consegue imprimir 315 páginas. Agora a pergunta: quantas páginas são impressas em média em 12 horas por essa impressora? Esta situação-problema sugere a ideia de proporcionalidade. Se em uma hora a impressora consegue imprimir 315 páginas, quantas páginas ela consegue imprimir em 12 horas? Para isso, vamos utilizar o algoritmo usual da multiplicação. Escrevemos 315, que é a quantidade de páginas, vezes 12, que é a quantidade de horas. Vamos multiplicar o algarismo 2 com cada algarismo do número 315. 2 vezes 5, 10. De acordo com o algoritmo usual, devemos deixar o 0 e levar o 1 para cima do próximo algarismo que vamos multiplicar. Só para relembrar, 2 vezes 5, 10. O algarismo que a gente deixa embaixo sempre é o da direita. E o algarismo que a gente leva para cima sempre é o da esquerda. Correto? Continuando. 2 vezes 1, 2. Mais 1 que levamos, 3. 2 vezes 3 é igual a 6. Vamos multiplicar agora o algarismo 1 com cada algarismo do número 315. 1 vezes 5, 5. Ao invés de escrever o 5 embaixo do 0, saltamos essa casa e escrevemos embaixo do 3. 1 vezes 1 é igual a 1 e 1 vezes 3 é igual a 3. Vamos agora adicionar para obter o resultado final. 0, 3 mais 5 é igual a 8, 6 mais 1 é igual a 7 e conservamos o 3. Encontramos o resultado, 3.780. Portanto, podemos escrever: são impressas 3.780 páginas em média em 12 horas pela impressora. Correto? É necessário também recapitular os nomes dos termos da multiplicação. O 315 ele é chamado de multiplicando. O 12 é chamado de multiplicador. O primeiro número da multiplicação é o multiplicando e o segundo número é o multiplicador. Tanto o multiplicando como o multiplicador são chamados de fatores. O 315 é um fator e o 12 é outro fator da multiplicação. E o 3.780, que é o resultado da conta, nós chamamos de produto. Correto? Vamos para a próxima situação-problema. Juliano comprou um smartphone em 15 prestações de R$ 245, ou seja, em 15 parcelas de R$ 245. Qual o valor total do smartphone? Para resolver esta situação-problema, nós precisamos adicionar 15 parcelas iguais de R$ 245. E pelo que nós estudamos, quando a gente precisa adicionar parcelas iguais, nós utilizamos a multiplicação. Vamos resolver este problema através do algoritmo usual da multiplicação. Escrevemos 245, que é o valor de cada prestação, vezes 15, que é a quantidade de prestações. Vamos multiplicar o algarismo 5 com cada algarismo do número 245. 5 vezes 5, 25. Deixamos o 5 e levamos o 2.
5 vezes 4, 20, mais 2, 22. Deixamos o 2 e levamos o outro 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. Escrevemos agora o 2 e o 1 de uma vez, porque não tem outro algarismo em cima para eu poder colocar o algarismo 1. Vamos agora multiplicar o 1 com cada algarismo do número 245. 1 vezes 5, 5. Saltamos uma casa e escrevemos o 5 embaixo do 2. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. Vamos agora adicionar para encontrarmos o resultado final. 5. 2 mais 5 é igual a 7. 2 mais 4 é igual a 6. E 1 mais 2 é igual a 3. Encontramos o resultado, 3.675. Logo, o valor total do smartphone é R$ 3.675. Vamos novamente recapitular os nomes dos termos da multiplicação. 245, o primeiro número da nossa multiplicação, é chamado de multiplicando. O 15, o segundo número da multiplicação, é chamado de multiplicador. O multiplicando e o multiplicador são os fatores da multiplicação. 245 é um fator e 15 é o outro fator. E o resultado da conta nós chamamos de produto, correto? E para terminar a nossa aula, vamos estudar agora sobre as propriedades da multiplicação. São elas: elemento neutro, comutativa, associativa. Essas três primeiras propriedades também são propriedades da adição, como nós já estudamos em outra aula. Na multiplicação, temos uma nova propriedade, a propriedade distributiva. Vamos ver cada uma dessas propriedades. Elemento neutro. O elemento neutro é aquele número que, quando nós multiplicamos um número natural por ele, o resultado é esse mesmo número natural. Qual é, então, o elemento neutro da multiplicação? O elemento neutro da multiplicação é o 1, porque qualquer número natural que multiplicamos por 1, o resultado é esse mesmo número natural. Com base nesse conhecimento, vamos responder estes exercícios. Nós temos aqui 12 vezes 1. 12 é um número natural e 1 é o elemento neutro da multiplicação. Sabemos que, quando multiplicamos qualquer número natural por 1, o resultado é o mesmo número natural. Logo, a resposta aqui é 12. 12 vezes 1 igual a 12. Próximo. 1 vezes 345. 1 é o elemento neutro e 345 é o número natural que foi multiplicado por ele. Logo, o resultado vai ser o mesmo número natural, 345. 1 vezes 345 é igual a 345. Próximo. 26 vezes certo número é igual a 26. Notamos que o resultado foi igual ao número natural. Se o resultado é igual ao número natural, logo ele foi multiplicado pelo elemento neutro, que é 1. 26 vezes 1 é igual a 26. 1 vezes certo número é igual a 32. 1 é o elemento neutro. Logo, o 32, que é a resposta, é igual ao número natural que foi multiplicado por ele. 1 vezes 32 é igual a 32. Comutativa. Nós temos aqui os números 9 e 8. Vamos considerar o 9 e 8 como fatores. Eu posso calcular o produto
dos números 9 e 8 de duas maneiras diferentes. Eu posso fazer 9 vezes 8, ou então eu posso fazer 8 vezes 9. 9 vezes 8 é igual a 72 e 8 vezes 9 também é igual a 72. De acordo com a propriedade comutativa, a ordem dos fatores não altera o produto. Correto, pessoal? Próxima propriedade, associativa. Veja esses números. 2, 5, 7. Vamos considerá-los também como fatores. De acordo com a propriedade associativa, eu posso associar esses números de diferentes formas e o produto não se altera. Vamos ver isso na prática. Eu vou associar esses números de duas maneiras diferentes. Na primeira maneira, eu vou associar os números 2 e 5, colocando-os dentro do parênteses da seguinte forma: 2 vezes 5, e fora do parênteses eu coloco vezes 7. Vamos calcular. Calculamos primeiro o que está dentro dos parênteses. 2 vezes 5 é igual a 10. Conservamos vezes 7. E resolvemos. 10 vezes 7 é igual a 70. Associando o 2 e o 5, nós encontramos como produto o número 70. Vamos associar agora de uma forma diferente. Vou associar o 5 e o 7. Escrevo o 2 vezes, abro parênteses para associar, e escrevemos 5 vezes 7, fechamos parênteses e vamos resolver. Conservamos o 2 vezes, resolvemos o que está dentro do parênteses primeiro. 5 vezes 7 é igual a 35 e calculamos. 2 vezes 35 é igual a 70. Encontramos o mesmo resultado, provando o que diz a propriedade associativa. Nós podemos associar os fatores de maneiras diferentes e o produto é o mesmo, o produto não se altera. E, por fim, vamos ver a nossa última propriedade, a propriedade distributiva. Veja, a propriedade distributiva é a multiplicação de um número natural por uma soma, ou pode ser também a multiplicação de um número natural por uma diferença. Neste primeiro exemplo, 5 é o número natural e o 3 mais 4 é a soma. De acordo com a propriedade distributiva, nós podemos multiplicar este número natural com cada parcela dessa soma e adicionar os resultados encontrados. Vamos fazer na prática. 5 vezes 3 é igual a 15. Escrevemos o 15, conservamos o sinal de mais e fazemos 5 vezes 4, 20. Por fim, adicionamos os resultados. 15 mais 20 é igual a 35. Correto? Vamos resolver a próxima. Nós temos aqui 8 é o número natural e 9 menos 4 é a diferença, a subtração. De acordo com esta propriedade, vamos multiplicar o número natural com cada termo da nossa diferença, da nossa subtração. 8 vezes 9 é igual a 72. Conservamos o sinal de menos. E 8 vezes 4 é igual a 32. Resolvemos. 72 menos 32 é igual a 40. Correto, pessoal? Essas são as propriedades da multiplicação. Esta foi a nossa aula. Assistam novamente em caso de dúvida e até a próxima.